Fala fiel, uma excelente quarta e vamos aqui agora com mais um vídeo no canal trazendo essas últimas informações e toda a repercussão dessa vitória do Corinthians diante da equipe do Barra nesse primeiro jogo da Copa do Brasil. Lembrando, o jogo da volta será na Neoquímica Arena daqui 3 semanas. Enfim, estou trazendo um corte com as análises e toda a repercussão. Se inscreva no canal, deixe seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com o vídeo. Esse tipo de jogo, assim, né, quando você praticamente muda o time todo, você dá oportunidades a quem geralmente está escanteado. Sim, sim. E é sempre bom a gente saber quem aproveitou a chance, assim, desses jogadores que entraram. Por exemplo, tem Pedro Raul, você tem... Não aproveitou. Não aproveitou. Deu uma assistência, mas não aproveitou. Então, são esse Vitinho que entrou. Não aproveitou. Ele O entrou. próprio Lingard fez o gol. São jogadores que o torcedor fica nessa expectativa. Pô, ele tem Será que agora vai, né? Tem entrado Aliás, pouco, incrível o agora Vitinho não ser titular, né? Em nenhuma condição. Ele não era com o Dorival, não foi ontem também. Ele só entrou por causa da lesão irregular, do Kaique. Ele oscila muito. Não jogou É bem. inconstante. Eu acho que individualmente, assim. O próprio Alan Volante, depois daquela expulsão, depois do... O Alan teve um jogo correto, mas ninguém se sobressaiu, assim, sabe? Essa é a lesão do Kaique, né? Rompimento de ligamento. Não joga mais esse ano. Não joga, tá fora da temporada. Notícia ruim pro Corinthians. Mesmo o Lingard, que fez o gol, ele só chutou a bola ali. O jogo dele foi fraco, não foi nada demais. Cara, mas é isso, não assim. Jogou, e como volto a dizer, jogou praticamente em casa, num campo bom, numa atmosfera totalmente favorável. Não é que jogou no campo do Barra, todo apertadinho, grama ruim, torcida dos caras, nego tacando pedra, cerveja, tudo. Não. Ambiente totalmente favorável, campo bom para você trabalhar, para você ter uma oportunidade, um time muito inferior ao do Corinthians. Ninguém conseguiu falar assim, não, esse cara aqui... Nesse jogo ele começa a pedir mais minutos dentro do time. Eu não acho. Ninguém. Não vi isso. Foi feio mesmo. Não, eu não acho que foi feio, Porque não, cara. o time titular do Corinthians hoje também está jogando de forma feia, né? Não fazendo relação ao Diniz, que eu acho que tem muito pouco tempo de trabalho, mas é um time que não consegue responder também titular. E aí você bota um reserva para ver se consegue enxergar alguma coisa que possa acrescentar no time titular. Mas, Roger, eu acho assim, ó, o Diniz assume com o Corinthians sem vitórias havia 9 partidas. Coisa pra caramba, né? 9 partidas. Esse é o caminho dele. Em nenhum desses jogos o Corinthians fez um jogo brilhante, mas assim, o time adotou uma postura mais concentrada. De 5, né? Assim, eu achei que o time melhorou. Não, sim, mas o que eu tô te falando... Teve um derby com 2 jogadores a menos. Por exemplo, ganhou fora de casa. O primeiro tempo foi terrível contra o Platense, terrível. Ganhou o jogo por 2-0, quando logo de cara ele já mostrou que o Garro vai ser um jogador, peça-chave dele no time, titular. Empatou com o Palmeiras, quase ganhou com 2 a menos. Ganhou em casa do Santa Fé, também é um time inferior a ele, mas não sofreu gol, jogou bem. Contra o Vitória, só se defendeu. Pior jogo. Só se defendeu. Né? E ontem fez um jogo assim, nota 6, correto? 5,5? Para passar. Mas ele ainda está tateando o elenco e procurando soluções. São 14 dias. Ele precisa encontrar 14 dias. 14 dias e 5 jogos. Não, veja bem, Impressionante. 14 dias, dito assim dessa maneira, 14 dias, tudo bem. Agora, quantos de treinamento? No mínimo 4, no máximo 4. Sim, exato. Não é? Porque Exato. você tem o jogo. O jogo, um foi na Argentina, aí voltou, jogou em São Paulo, depois foi para Salvador, você foi para Florianópolis. Olha, tem um dia que é de viagem, aí treina. Acho que ele conseguiu, com conversa, estancou uma sangria, o time estava muito mal. Ele deu um show, passou a viver no Corinthians, situação mais ou menos parecida quando ele viveu no Vasco. Quando ele chegou, o cenário no Vasco era um cenário de desolação. Ele foi lá e deu um choque. O cenário do Corinthians era um cenário de apreensão. Poxa, o time não está jogando, o trabalho do Dorival, segundo a direção do Corinthians, não conseguia mais extrair dos jogadores o que eles poderiam dar. Esse começo é um começo absolutamente tranquilizador, digamos assim. Sim. Aliás, vamos ouvi-lo sobre isso, né? Eu acho que essa marca não é desprezível. O Corinthians não ter sofrido gols. Tudo bem que, Palmeiras à parte, né? O Corinthians era superior a todos esses adversários aqui. Mas, cara, vitória no Barradão não é uma tarefa simples. E o Diniz falou sobre essa situação, né? De um time não ter sofrido gol ainda sob o comando dele. Dá uma olhada. Eu acho que não é questão de planejamento, é uma questão de vontade, de desejo, de trabalhar para que a gente consiga ainda melhorar o sistema defensivo.
Hoje a gente ofereceu algumas situações que a gente não precisava, mas é um número importante e o time está muito consciente. Eu acho que os jogadores estão muito dedicados na questão defensiva e não é os 4 defensores e o volante, é o time como um todo. E é a maneira que eu gosto, que eu compreendo o futebol, que todos têm que colaborar. E aqui está tendo uma entrega muito grande, que começa hoje com o Jesse e com o Pedro Raul, como foi com o Yuri e com o Garro nos outros jogos. E ele sabe que isso é importante para a equipe, para ter essa consistência, para facilitar lá para os nossos defensores, para o nosso goleiro. Próximo jogo é o Vasco, domingo, hein? São Paulo. Taquera, 4 horas da tarde. É. Bom jogo. Bom, excelente jogo. Estádio lotado. Encontros. Encontros. E desencontros. Cara, mas eu acho que na Copa do Brasil, o Corinthians e depois pega o Peñarol em casa, que é um jogo pra... Disputa do primeiro lugar do grupo. Né? Ou tentar confirmar a classificação, né? Porque o Peñarol tropeçou na última rodada, largar com 3 vitórias praticamente garante a vaga. Então, assim, acho que o Corinthians encaminhou situações até aqui nas Copas, né? E tá na zona do rebaixamento no Brasileiro. Que é o mais acessível pro Corinthians, Também né? acho. Você sabe, é o atual campeão da Copa do Brasil. O jogo de ontem é o jogo do atual campeão. É o jogo do time que defende o título, né? Eu confesso que não tinha essa expectativa, assim, de ver um time jogando bem ontem. Eu não tinha essa expectativa ontem. Eu acho que o time ainda está num estágio de jogos burocráticos. Com o tempo, talvez o Diniz consiga melhorar isso, assim, mas eu não acho que tão cedo vai ter uma transformação, assim, de jogo do Corinthians. Se você não consegue encontrar soluções dentro do elenco, provavelmente o Corinthians vai ter que fazer... Talvez com o Memphis voltando, melhore um pouco. Mas quando que o Memphis vai voltar? A previsão é que ele possa jogar contra o Peñarol. Mas não há uma tinha gravado a lesão? O que eu tô sabendo é que há uma expectativa dele jogar contra o quarta Peñarol. ou quinta? Agora, semana que vem, quinta-feira. Na outra semana. Independentemente dele voltar ou não, a gente não pode naturalizar o fato de que o Corinthians deve a ele 42 milhões. Isso, mesmo nos tempos em que o futebol brasileiro, a maioria dos clubes, tempos esses vividos pelo Roger, tinha como mês 90 dias, 120 dias. Até mais, né? Mas você não pode naturalizar que o clube com a segunda maior torcida do país deve ao seu principal jogador 40 milhões. E fosse esse o único problema do Corinthians, hein? Não. O programa de hoje não acaba. Amigas do de primeira. A minha imunidade até caiu depois de Corinthians e Vitória e Corinthians e Barra, né? Não tá... 2 jogos horrorosos, né, da gente acompanhar. Tá difícil, não tá, Cafezinho? Foi difícil. Esse chique aqui, ó, café do setorista com Samir Carvalho é outro nível, gente. Não, é identidade visual, entendeu? Vai aprendendo, viu, Fabiola? Que elegância, né? Nossa Senhora! Vai aprender. Chique. Homem chique esse, viu? Cafezinho, vamos falar desse jogo aí, mas de uma notícia que preocupou muito o corintiano ontem, que foi o Kaique se lesionando, né? É uma suspeita de uma lesão mais grave, a gente viu como ele sentiu ali no campo. Tem alguma informação do que aconteceu com o Kaique? Informação, Lu, por enquanto, é que ele está passando por exames médicos, né? O Corinthians está segurando aí o resultado, né? Porque eu não acredito que os exames demorem tanto assim, mas enfim, no início da tarde, né, mais ou menos, ele começou a passar a bateria de exames para saber a gravidade da lesão. A suspeita é que pode realmente, né, ocorrer aí uma lesão ligamentar, que tiraria o Kaique da temporada 2026 pelo Corinthians, ele que foi titular, né, em todos os jogos aí com o Fernando Diniz, nunca teve uma sequência, né, desde que subiu ao profissional do Corinthians, uma sequência como essa, mas agora o Kaique podendo aí, né, perder essa sequência, inclusive o ano todo, viu, Lúcio, se confirmar realmente essa suspeita de lesão ligamentar no joelho. Claro que ainda não dá pra gente cravar, mas eu acredito que a qualquer momento o resultado vai sair. Pois é, que coisa, né? Um jogador que vem sendo uma aposta, né, do Fernando Diniz, pelas características que ele tem, que o time não tem tanto. Então o Diniz apostando nele, mas agora essa chance aí de ficar fora, inclusive, do restante da temporada. Jogador jovem, né, de 21 anos. Complicado, né, Fabiola? E muito importante para o Diniz, desde que ele chegou. Lembra o primeiro jogo, quando ele colocou o Kaique, e ele já foi decisivo, né? Jogou super bem
uma grande perda aí para um Corinthians que já tem tantos problemas, né? Mais um aí para poder encarar, porque realmente o dinizismo está embaixo, assim, a gente não tem um Corinthians, meu Deus, praticamente irreconhecível nas mãos do Fernando Diniz, né? Ô, PVC, a gente já vem falando isso ao longo dos dias, né? Se o dinizismo está diferente, se ele está se adaptando ainda, se ele vai colocar em prática os preceitos que a gente pensa quando fala em dinizismo. E você mesmo já rebateu um pouco essa tese. Se o goleiro sai, todo mundo, o goleiro sai, a saidinha lá de Diniz. Neuer, culpa do Diniz. É algo que você costuma bater, assim. Mas não tá diferente, de fato, esse Corinthians do Diniz? Eu acho que ele não conseguiu montar o time ainda, ele tem 5 jogos. Eu não acredito em dinizismo. Pois é, já parte daí, né? Eu odeio todos os Você acha que não tem uma filosofia própria do Diniz, verdade. não? Você não acha que tem uma filosofia própria do Diniz, um estilo próprio do Diniz, não? Eu acho que não tem uma escola que se criou de Fernando Diniz. Tem um grande trabalho do Fluminense que é uma característica do Fernando Diniz. Mas quando você fala disso, desculpa te interromper, mas você fala de uma coisa mais profunda, de uma teoria, de uma coisa acadêmica ou não? Por exemplo, a gente não precisa falar de saquismo para falar do Arrigo Sacchi, que foi um transformador do futebol do final dos anos 80. O que era a filosofia do Arrigo Sacchi? Era subir a defesa, baixar a linha do ataque, fazer o pressing com as linhas muito bem montadas, marcação por zona. Você não chamava de saquismo, né? Um Milan do Arrigo Sacchi jogava desta maneira. A gente pode chamar do que quiser. Inclusive você pode dizer o mercado, o dólar subiu porque o mercado não reagiu ao pacote econômico, então o dólar subiu, e a gente justifica que o dólar foi parar nas esferas e vai subir a inflação e vai ferrar todo mundo por causa do ser inanimado, o mercado. Beleza, tá bom. Entendi. Mas a gente pode falar qualquer coisa. Eu não gosto dessa denominação que se criou como se fosse... A gente não chama de zagalismo, de parreirismo, de telesismo. O que era o Tele? O Tele era um técnico que trabalhava muito a parte técnica dos jogadores e a partir da qualidade que ele conseguia desenvolver dos jogadores tecnicamente, ele conseguia fazer times muito ofensivos. Todo time ofensivo era telesista. Então, assim, o Diniz tem uma maneira particular de jogar. Ele gosta de ter saída de jogo, tem um monte de técnico que gosta. Toque de bola. Ele gosta de hoje em dia, praticamente todo técnico, né? Impõe essa saída posse de jogo, bola. né? Acho que a característica do Diniz também é muito marcante, a posse. Ele gosta da posse. Eu acho que é uma coisa meio lúdica, né? Dos jogadores perto da bola, aproximados. Um jeito mais lúdico de ver. Eu acho que ele tem características que são particulares do trabalho dele, mas ele pegou um elenco que não tem nada a ver com o elenco do Fluminense, por exemplo. Então ele começou o trabalho, a primeira coisa que ele conseguiu fazer, estancou, parou de perder. Parou de tomar gol. Mano Menezismo. Antes de ganhar é preciso parar de perder. Isso é a filosofia do Mano Menezes. Ele conseguiu estancou, parou de perder, parou de tomar gol. 5 jogos não sofreu gol. Ponto pro Diniz. Agora, esse é o Corinthians que você quer ver jogar? Não. O Corinthians não tá jogando bonito, não tá jogando bem. O Corinthians não jogou bem contra o Palmeiras, o Corinthians não jogou bem contra o Vitória, o Corinthians não jogou bem contra o Barra. Lá, a gente tá vendo os jogos do Diniz, né? Foi contra o Platense, aí tem um clássico contra o Palmeiras 0-0, ele estreia contra o Platense, né? Depois contra o Santa Fé 2-0, também não toma gols. O jogo pelo Campeonato Brasileiro contra o Vitória, que foi o jogo de sábado à noite ali, difícil de acompanhar 0-0. Um chute, uma finalização, né? Das duas equipes. Só do Vitória. Do Vitória ainda assim já foi. E outra, Samir, não jogou bem o primeiro tempo contra o Santa Fé também não. Não, o Corinthians não jogou. O Corinthians com o Diniz, todos os primeiros tempos, o Corinthians não jogou bem. Nas 45 minutos iniciais, o Corinthians jogou ruim em todos, inclusive contra o Platense. O Corinthians vence por 2-0 e não joga bem o primeiro tempo também. E quase, né, todos os gols do Corinthians, acho que um só que não foi de bola parada também, né? Foi contra o Independente Santa Fé, os 2 gols de bola parada, ontem o gol de bola parada. Acho que só o primeiro gol contra o Platense que não foi de bola parada. Então, realmente, a gente ainda não viu, né, o estilo Diniz. E nem sei se o Diniz está errado, né? Porque a crítica em relação à contratação do Diniz era de que o time do Corinthians
não tinha a característica dele para sair jogando. O Hugo, o Gabriel Paulista, eu acho que ele não está sendo demasiado. O que eu penso do Diniz analisando os jogos do Corinthians, a gente que gosta de tática, né, o PVC está aí que é mestre no assunto, a gente quer às vezes pensar com a cabeça do treinador. Eu acho que ele vai tentar segurar, conseguir resultados, segurar o emprego dele até a Copa, para depois ele ter o período da Copa, que é um período grande, para tentar colocar a ideia de jogo que ele tem. Mas a gente não viu realmente nada do Diniz. O Corinthians joga no 4-4-2, marcando, a mesma coisa que fazia o Dorival, só que o Dorival usava o André na esquerda, ele usa o Kaique vem por dentro, o Bidu passa, o Mateuzinho também, ataca com linha de 3, defende no 4-4-2. Pode, inclusive, né, o Diniz, ele pode mudar as peças, que não muda nada também. O Linga era outro jogo do Galo, depois o Zaccaria entrou na função que era do Garro e do Linga. Então, realmente, por enquanto, ele não apresentou nada de novo, mas não dá nem para criticar também, porque ele está em busca dos resultados. Os resultados estão acontecendo. Uma coisa que parece ser estranha é que o Corinthians joga muito defensivamente com o Diniz. Realmente atrás da linha da bola ali, um bloco médio, e por isso que o jogo tem ficado feio. Mas o Corinthians é um time sem velocidade, não dá para culpar Dorival, Diniz, precisa de contratações para que tenha mais saúde física e mais velocidade nesse time. Vou trazer aqui agora mais algumas informações desse próximo jogo do Corinthians, que será no domingo contra a equipe do Vasco às 16 horas, possivelmente na Neoquímica Arena. Como podemos ver aqui a classificação do Campeonato Brasileiro, Corinthians é o 17º colocado da competição, 12 jogos, somou 12 pontos. Já a equipe do Vasco é o 10º colocado do Brasileiro, 12 jogos, tem 16 pontos na competição. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Vasco, e aí está Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também a Sul-Americana. Desses últimos 5 jogos são 2 empates, 1 derrota e 2 vitórias. Essas 2 vitórias são os jogos mais recentes da equipe do Vasco. Venceu o último jogo na estreia também da Copa do Brasil, jogando fora de casa contra a equipe do Paysandu, pelo placar de 2-0. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos do Corinthians diante da equipe do Vasco, e o retrospecto para o Timão é altamente favorável. São 4 vitórias e 1 empate. O último confronto que eles tiveram foi na final da Copa do Brasil da temporada passada, onde o Corinthians venceu lá no Maracanã pelo placar de 2-1. Enfim, jogo muito importante para o Timão, que precisa vencer a equipe do Vasco para sair dessa zona do rebaixamento. O Vasco tem mais de 15 anos que não vence o Corinthians em São Paulo, ou seja, o retrospecto para o Timão é altamente favorável. Então, precisa vencer. Vamos ver como vai ser essa preparação, já que poupou os principais jogadores na estreia da Copa do Brasil. Consequentemente, vai com força máxima para esse confronto diante da equipe do Vasco. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e até o próximo vídeo. Valeu, fiel!